Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. Hoje continuaremos e finalizaremos os comentários sobre o destino do homem com, apesar do pecado original, a que ele é chamado junto de Deus, em que consiste a felicidade do homem junto de Deus, e ainda uma questão sobre a livre escolha do homem para estar junto de Deus. Quando o homem foi criado, foi-lhe dado o estado de justiça original, no qual ele tinha felicidade, mas uma felicidade ainda humana. O Éden, o paraíso onde Deus colocou o homem, era um jardim no Oriente. Conferir Gênesis capítulo 2, versículo 8. Era um paraíso terrestre. O homem ainda não contemplava Deus face a face no céu. Como bem disse São João, no início de seu evangelho, abre aspas, ninguém jamais viu a Deus. Fecha aspas. João capítulo 1, versículo 18. Propriamente, isto trata-se de conhecer a Deus pessoalmente, vendo-o em todo o seu esplendor. Assim sendo, nem mesmo Adão e Eva haviam tido a visão direta de Deus. Por isso, eles não se haviam satisfeito no Éden e buscaram ainda a felicidade na desobediência. E uma vez que recusaram ser felizes no paraíso terrestre, o homem nunca conseguiu então descansar em felicidade na terra. Mesmo que queira, não chegará a tal felicidade terrena, pois, como já sabemos, Deus colocou os querubins armados de espadas flamejantes para guardar tal paraíso de nós. É um castigo de um pai amoroso, que reserva um destino maior para seus filhos. Todo homem deseja a felicidade. Por isso diz Santo Agostinho, no livro 13 de seu tratado sobre a Trindade, ao contestar a fala de um comediante. Abre aspas. Mas se o nosso comediante tivesse dito, abre aspas, todos vós quereis ser felizes, não quereis ser infelizes, fecha aspas, teria dito que ninguém deixaria de reconhecer em sua própria vontade, pois tudo o que alguém deseja em seu íntimo não está fora desse desejo. É ele conhecido por todos e está presente em todos os homens, fecha aspas. A beatitude do homem, isto é, seu estado permanente de perfeita plenitude e satisfação, será alcançada onde? Primeiro vejamos o que Santo Agostinho, ainda no livro 13, dirá sobre tal beatitude. Abre aspas. Pois naquela felicidade, nada quererá de mal, ou nada desejará que lhe falte, e não lhe faltará nada do que desejar. Tudo que amar estará lá presente, e não desejará nada que esteja ausente. Tudo que ali existir será bom, e o Deus Supremo será o supremo bem, e ali estará para gozo de todos os que o amam. Fecha aspas. Aí vemos que tal beatitude trata-se de algo próprio do homem, pois envolve o querer e o amar, que são nas potências da vontade e da inteligência. Vemos que a beatitude não poderia então ser nos bens passageiros, nas posses, nos luxos, nem no prazer sexual, nem na glória humana, nem na honra, nem no poder social, nem na comida. São tantos aqueles que alcançaram vários desses bens, e tais não se saciam, seguem com um princípio de inquietude em si. A felicidade do homem não está nos bens do corpo, nem nas coisas humanas. Afinal, como diz Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, livro 3, primeira parte, capítulo 27, número 5, abre aspas, não pode a suma perfeição do homem consistir na união com as coisas inferiores, mas naquilo que o une a algo mais elevado, pois o fim é melhor do que aquilo que é para o fim. Fecha aspas. Ou seja,
está dizendo que a finalidade é realmente maior do que a própria coisa que busca a finalidade. Que no caso, tal coisa é o homem, e a finalidade, veremos qual é. Na Suma Teológica, Santo Tomás, no artigo 8, da questão 2, da segunda seção da primeira parte, vai dizer o seguinte: abre aspas, é impossível a beatitude do homem consistir em algum bem criado, pois esta é o bem perfeito que repousa totalmente o apetite. Do contrário, se algo ainda restasse a apetecer, não seria ele o fim último. Ora, o objeto da vontade, que é o apetite humano, é o bem universal, como o do intelecto é a verdade universal. Donde resulta, claro, que nada pode satisfazer a vontade do homem senão o bem universal. Ora, disto não é capaz nenhum bem criado, mas só Deus, porque toda criatura tem a bondade participada, por onde só Deus pode satisfazer a vontade do homem, conforme a Escritura, Salmo 102, versículo 5, o que enche de bens o teu desejo. Logo, só em Deus consiste a beatitude dele. Fecha aspas. E sendo que está em Deus a beatitude do homem, Santo Tomás demonstra, então, ponto a ponto, em que ela consistirá. Ele mostra que ela não consiste em ato da vontade do homem. Nota de rodapé, número 1. Não consiste em sua parte sensitiva. Nota de rodapé, número 2. Nem quanto ao intelecto em relação às virtudes morais. Nota de rodapé, número 3. Nem nas virtudes intelectuais práticas da prudência. Nota de rodapé, número 4. E da contemplação artística. Nota de rodapé, número 5. A beatitude então será alcançada na contemplação da verdade. Embora possamos usar das potências e atividades anteriores como meios para chegar ao fim último, como no ato da vontade, usar para amar a Deus. Tal fim na contemplação da verdade, tal finalidade, só será alcançada ao conhecer a essência de Deus, como demonstra Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, na segunda seção da primeira parte, questão 3, artigo 8. Abre aspas. A beatitude última e perfeita não pode estar senão na visão da divina essência, para a evidência do que duas coisas se devem considerar. A primeira é que o homem não é perfeitamente feliz enquanto lhe resta algo a desejar e a buscar. A segunda é que a perfeição de uma potência é relativa à natureza do seu objeto. Ora, o objeto do intelecto é a quidade, isto é, a essência da coisa, como diz Aristóteles, por onde a perfeição do intelecto está na razão direta do seu conhecimento da essência de uma coisa. Fecha aspas. Ou seja, o objeto do intelecto trata-se de conhecer verdadeira e profundamente a coisa, aquilo em que ela é, em que ela verdadeiramente é. Retornando ao artigo da Suma, abre aspas, de um intelecto, pois, que conhece a essência de um efeito, sem poder conhecer por ele a essência da causa, não se diz que atinge a causa em si mesmo, embora possa, pelo efeito, saber se ela existe. Por onde permanece naturalmente no homem o desejo de também saber o que é a causa, depois de conhecido o efeito e de sabido o que tem causa. E tal desejo é o de admiração e provoca a indagação, como diz Aristóteles. Por exemplo, quem contempla um eclipse do Sol, considera-lhe a causa e, não sabendo qual seja, admira-se e, admirando-se, perquire. Esta perquirição não repousa até que chegue a conhecer a essência da causa. Se, pois, o intelecto humano, conhecendo a essência de um efeito criado, somente souber que Deus existe, a sua perfeição ainda não atingiu a causa primeira em si mesmo.
restando-lhe ainda o desejo natural de perquirir a causa, e por isso não é perfeitamente feliz. Portanto, para a felicidade perfeita, é necessário o intelecto atingir a essência mesma da causa primeira. E assim, terá sua perfeição pela união com Deus, como objeto em que só consiste a beatitude do homem, conforme já se disse. Fecha aspas. O homem, o qual não sossega até conhecer a causa das coisas em sua essência, visa conhecer a Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, e conhecê-lo em sua essência. Deus ser a causa primeira de tudo é algo dito pelo próprio Senhor em Isaías capítulo 44, versículo 6. Abre aspas, eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus afora eu. Fecha aspas. Esta é uma verdade filosófica, demonstrável, e é ele também o fim para o qual as coisas concorrem. Por essas razões, o Catecismo, no parágrafo 303, vai dizer, abre aspas, é unânime a este respeito o testemunho da Escritura. A solicitude da providência divina é concreta e imediata, cuida de tudo, desde os mais insignificantes pormenores até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Os livros santos afirmam com veemência a soberania absoluta de Deus no decurso dos acontecimentos. Tudo quanto lhe aprouve, o nosso Deus o fez, no céu e na terra. Salmos 115, versículo 3. E de Cristo se diz, que é Ele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Há muitos projetos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que prevalece. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Fecha aspas. Para ver se Deus é causa também do mal moral, ver o comentário sobre Gênesis capítulo 1, versículos 13 a 4, no vídeo 2. E para o homem ter acesso a Deus em toda a sua essência e em toda a sua majestade, Deus veio até nós e se fez homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Então o Verbo, a pessoa do Filho, nos revela o Pai. Abre aspas, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Fecha aspas, Mateus capítulo 11, versículo 27. Esse desejo de chegar à visão de Deus foi dado ao homem para que com ele o homem fosse satisfeito. Chegaremos até ele vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, agindo do modo que o próprio Cristo chamou como bem-aventurados. Conferir Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12. E como diz o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 1718 e 1719, abre aspas, as bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Esse desejo é de origem divina. Deus pô-lo no coração do homem para o atrair a si, o único que pode satisfazer. Todos nós, sem dúvida, queremos viver felizes, e não há entre os homens quem não dê o seu assentimento a essa afirmação, mesmo antes dela ser plenamente enunciada. Nota de rodapé número 6. Como é então, Senhor, que eu te procuro? De fato, quando te procuro, ó meu Deus, é a vida feliz que eu procuro. Faz com que te procure, para que a minha alma viva. Porque tal como o meu corpo vive da minha alma, assim a minha alma vive de ti. Nota de rodapé número 7. Somente Deus sacia,
nota de rodapé, número 8. As bem-aventuranças descobrem a meta da existência humana, o fim último dos atos humanos. Deus chama-nos à sua própria felicidade. Esta vocação dirige-se a cada um pessoalmente, mas também ao conjunto da Igreja, povo constituído por aqueles que acolheram a promessa e dela vivem na fé. Fecha aspas. Assim sendo, Deus nos deu aquela felicidade do estado de justiça original primeiramente, e esperava que houvesse a queda, após a qual nos chamaria para viver a verdadeira e plena felicidade intimamente juntos dele. Como bem disse São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 ao 49, abre aspas, como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo veio do céu. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Fecha aspas. O paraíso terreno do Éden foi deixado de lado pelos homens, que não encontram felicidade por aqui na terra, pois é no paraíso celeste, para o qual Deus nos chama, que vamos encontrar a beatitude, em Cristo. E por isso, vivamos desde já a partir de Cristo, aqui. E uma última questão. Por que Deus não criou o homem diretamente em sua beatitude? Ou seja, contemplando diretamente a essência de Deus? Responderemos a partir de 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, o 302 e o 311. Abre aspas. A criação tem a sua bondade e a sua perfeição próprias, mas não saiu totalmente acabada das mãos do Criador. Foi criada em estado de caminhada, em stato via, para uma perfeição última ainda a atingir, e a que Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação em ordem a essa perfeição. Abre aspas. Deus guarda e governa, pela sua providência, tudo quanto criou, atingindo com força de um extremo ao outro e dispondo tudo suavemente. Sabedoria, capítulo 8, versículo 1. Porque tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Mesmo aquilo que depende da futura ação livre das criaturas. Fecha aspas, nota de rodapé número 9. Os anjos e os homens, criaturas livres e inteligentes, devem caminhar para o seu último destino por livre escolha e amor preferencial. Fecha aspas. Como o amor é um ato da vontade, uma decisão, ele deve ser escolhido livremente. Para permitir que o homem fosse livre e quisesse estar com Deus por amá-lo, o Senhor não nos forçou a amá-lo. Ele deixou que escolhêssemos estar ou não com Ele, contemplando em sua essência. Mas mesmo nos deixando livres, o Senhor nos chama. Por isso, Ele disse há muito tempo, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, quando Ele disse aos homens, abre aspas, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Fecha aspas. E não só isso. O próprio Deus primeiro nos amou antes que a Ele amássemos. Como dito em 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Abre aspas. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco,
em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ele nos ter amado e enviado seu Filho para expiar nossos pecados. Fecha aspas.